Fala, líder, aqui é o Paulo Bonfim, esse é um Liderança Inovadora Insights. Dando sequência a esse mês maravilhoso das mulheres, eu tô muito surpreso, muito feliz com a quantidade de pessoas que toparam ser entrevistadas, e para mim uma ótima, porque é uma oportunidade de conversar com amigas, conversar com pessoas que fazia um tempo que eu não conversava, colocar o papo em dia e trazer conteúdo para vocês. E olha que interessante, né? No mês das mulheres, eu fiz um monte de convite e um monte de gente aceitou esse convite. Então tem muito conteúdo. Estou colocando aqui praticamente um vídeo por dia dessas conversas todas que eu tive. E a ideia é agregar muito conhecimento, trazer muita coisa para vocês. A conversa de hoje é com uma pessoa queridíssima, Ju Ferreira. A Ju, a gente se conheceu numa mentoria do Rodrigão, Pensamento Rebelde, e foi a Ju quis me entrevistar no programa dela, ela tem um programa de televisão, e a gente aproveitou para se conhecer melhor, trocar uma ideia, e foi um papo muito bom, e a gente vem mantendo essa amizade, trocando bastante figurinha desde então. A Ju, ela tem uma história muito bacana, né? Já tive a oportunidade de chamá-la aqui para conversar comigo, mas dessa vez eu quis trazer nesse momento especial, porque a Ju, ela tem um lance muito peculiar, né? A Juliana é uma moça que está inserida num meio que é muito masculino, né? A Ju, vocês vão ver sobre a carreira dela. A Ju é engenheira, a Ju ela é empresária, ela é setor comercial, desenvolvimento humano, e ela transitou muito bem na carreira dela e vencendo obstáculos nesse meio nesse clube do bolinha que foram as áreas que ela participou, né? A área de tecnologia, a área de engenharia. E eu queria contar, que ela vai contar para vocês bastante sobre isso, e eu acho muito legal a gente ouvir e aprender. Eu também vou falar algumas coisas sobre essa história aqui, tá? Presta atenção nessa conversa que foi muito legal. Eu tô olhando para cima aqui, minha filha, que tá fechando o tempo aqui, que eu tô ficando... Tô vendo aqui também na minha frente. Tá russo o negócio, mas vamos lá. Vamos rezar para a energia elétrica ficar com a gente, entre nós. Sim. Bom, pessoal, então estou aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos do que a Ju Ferreira, minha querida amiga Ju. Ju, brigadíssimo por você ceder um tempo entre tantas coisas que você faz e toca aí de projetos e trabalhos e programas, tá aqui com a gente para falar um pouco da sua história, do seu aprendizado. Obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço, super honra estar aqui com esse querido líder, amigo. Ô, Ju, a Ju, a gente se conheceu num dos treinamentos aí da vida que a gente vive fazendo, né? E a Ju, a Ju me entrou em contato depois, eu conheci a Ju e falei assim, putz, essa menina é muito legal, né? E a gente fica se acompanhando, né? E quando eu acho uma coisa muito legal, esse momento de sentar para conhecer um pouco melhor a pessoa e saber, né? E eu acho que, assim, eu vou ser sincero, viu? Eu acho que quando eu admiro e gosto de uma pessoa, não é à toa, porque a história da Ju é demais, né? É uma mulher que veio de uma carreira corporativa, passou para um mundo de ser empresária, ter o próprio negócio, né? Ainda meio que vinculado com atrás, e depois essa carreira de empresária virou para o desenvolvimento humano, né? E eu queria falar um pouquinho disso, Ju, dessa sua versatilidade, desse momento de transição que você passou. Conta um pouquinho primeiro da onde você estava, para onde você foi e como que hoje está tudo isso. Para resumir, assim, tá? Bem resumidinho. Eu sou engenheira e comecei nesse mundo corporativo muito cedo, muito nova, né? Eu terminei a faculdade na França, comecei lá fora no corporativo. Quando eu voltei para cá, comecei uma empresa de tecnologia, mas eu já não era técnica, né? Eu estou falando isso porque eu sei que o Paulo trabalhou como DBA, então, um negócio super técnico, né? Eu não sei nem mexer no banco de dados, embora venda isso ainda, eu não sei fazer. Então, sempre muito nessa área de relacionamento, de vendas, depois fui para uma área de gestão, etc., mas em empresa corporativa, multinacional, de tecnologia.
E aí, num determinado momento, o que acontece, né? Assim, acontece que quando você é, na sua alma, um pouco rebelde, é um pouco difícil você ficar numa coisa tão fechada, assim, nesse universo de tecnologia que tem um turnover super alto, assim, eu trabalhava numa empresa que tem um turnover não só de pessoas entrando e saindo, mas de carteira de atendimento, né? Então, assim, hoje você está lá atendendo um cliente A, e aí amanhã falam para você, então, Paulo, agora você não atende mais esse cliente agora vai ser do João, e é isso, é super normal e tal. E aí, uma coisa que eu queria era essa preservação do relacionamento, que é o que me motiva mesmo na vida, né? Eu gosto de relacionamento longo, duradouro, com pessoas, empresas, enfim. E aí, como eu não dava mais lá, né? Falei, gente, não aguento mais essa coisa de você ir fazer um monte de promessa para uma empresa, tal, vender um negócio, e daí no ano seguinte você não atende mais aquele cliente e fica ruim até, né? Assim, não é muito a minha pegada. E aí eu resolvi abrir uma empresa, totalmente ignorante das dificuldades As muitas dificuldades, né, Ju? que vem, né, de ser empresária no Brasil. Então, foi uma decisão ignorante, assim, no sentido mais puro da palavra. Mas eu acho que tem um disco do Cranberries, né, que chama Everybody Else is Doing It, So Why Can't We, né? Todo mundo tá fazendo, por que a gente não pode, né? Aí quando tem, fala assim, tá, entendi. E tem coisa que não adianta realmente alguém te falar assim, olha, eu não sei, não recomendo, é difícil, tá? Você tem que sentir. Então é isso, eu fui, aí abri essa empresa, que eu tenho até hoje, né? Eu sou sócia dessa empresa até hoje, é uma empresa de tecnologia também, mas que tem essa proposta de relacionamento de longo prazo com os clientes, né? Então, de a gente realmente pegar na mão do cliente aí e ir resolvendo os problemas, né? E matar ou morrer junto e estar ali junto para, né, no amor e na dor. Mas tem todos os problemas de ser empresária, né? Então, acho que, resumindo, essa transição do mundo corporativo de multinacional para ser empresária foi isso. Agora, é interessante, você comentou que você é formada de engenheira, né? E vamos lá, né? Não é o tipo de título mais feminino que a gente conhece, infelizmente, né? É uma área que a gente sabe que poucas mulheres prosperam, chegam e prosperam ainda. E eu acho que, assim, como qualquer outra área, que, vamos lá, a meu ver, né? Vê o que você acha desse pensamento que eu vou falar, tá? É uma área que exige chegar muito bem preparado. Para você entrar, você tem que passar por um monte de teste, etc, etc. E eu vejo que muitas mulheres não chegam. E aí eu me lembro muito de um comentário do Neil deGrasse Tyson, que ele falou assim, olha, o problema não é que as mulheres não chegam na tecnologia ou na ciência, etc. O problema é as mulheres não têm as mesmas condições que os homens na sua infância, na sua formação inicial, para ter um nível de estudo para chegar nesse lugar. Então, não é que elas não chegam porque elas não têm capacidade, elas não chegam porque não está sendo dada a capacidade, né? E que interessante que você conseguiu, com esse desafio que é para a mulher chegar nesse lugar, se formar e ir para um outro. Você sente que você teve essa dificuldade ou você viu outras pessoas que tiveram essa dificuldade e não conseguiram chegar no mesmo lugar que você? Da engenharia, você fala especificamente? Então, até assim, tá, ô Ju, e assim, se essa minha teoria estiver furada também, pode falar, porque assim, a meu ver, eu concordei, eu comprei a ideia do cara, que eu também acho que é isso, sabe? É aquela coisa, mulher tem que, você pode estudar depois você lavar a louça, você fizer isso, e os meninos, depois,
estuda e vai jogar bola, sabe? Uma coisa assim. Está mudando um pouco, mas a verdade é sim, né, que as mulheres têm menos oportunidades do que os homens no mercado de trabalho e antes, né, e muito antes, na parte de estudo mesmo, sim. Até porque ainda assim, né, para um homem é muito engraçado isso, né? Porque assim, quando você fala para num público, dependendo do lugar onde você está, você fala que você é empresário, não sei o que, tá. A primeira pergunta que te fazem quando você é mulher é se você é casada e se você tem filhos. É tipo uma coisa, tipo, você tem filho? Mas você tem filho? E eu nunca vi perguntarem isso para um homem. Porque é um negócio que, tipo, né, assim, irrelevante se você tem filho ou não tem filho. Você tem filho, você não pode trabalhar, não pode ser empresário, não pode, né, ser engenheiro, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Então, eu acho que ainda assim, ainda hoje, ainda existe um pouco, né, menos talvez do que há 50 anos atrás, mas existe ainda uma pressão social para você também, para você formar essa vida familiar e você ser você é a cabeça da sua família, né? Você é a mãe, você é a dona do lar ali, você que cuida de tudo, por mais que você tenha, né, uma empregada doméstica, etc, tá? Você tem alguém que te ajude ali, mas você é responsável por aquilo ali. Então, tem uma certa pressão. Por mais que não seja tão escancarada, tipo, como essa que você está falando, eu acho que é essa específica, do tipo, você pode estudar depois que você lavar a louça, não é tão, talvez, mais presente no nosso círculo, mas ainda é muito presente o negócio de você ter essa pressão por formar uma família, ter essa pressão por você conciliar uma vida profissional com uma vida pessoal, e que isso acaba fazendo com que você não mire tão alto como mulher. Tem muita mulher que acaba não mirando tão alto, porque, sabe, quando você for CEO de algum lugar e você estiver super lá no alto, que você tiver que conciliar com a sua vida familiar, é uma dificuldade ali, né? É uma coisa assim, não é simples, não. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E acho que assim também, da mesma forma, né? Uma vez, que nem você falou agora, né? Uma vez que você tá lá, todo mundo fica assim, como assim tem uma mulher aqui, né? E tem esse estranhamento, tem o bullying, tem a pressão, tem o preconceito, tem o machismo. E eu falo porque eu sei por quê. Porque eu vim da área de tecnologia também. Eu tenho um machismo sistêmico. Eu ainda tenho isso, ainda escapa algumas coisas que eu falo assim, opa, né? E eu peço para as pessoas... Né? Eu falei, né? Não, eu quero que eu falo assim, opa, né? Volts, né? Escapes. E eu tenho falado muito para as pessoas sobre isso, de assim, se eu for para esse lado, me avisa. Me avisa, porque, assim, às vezes é uma coisa que eu sempre falei e eu nunca percebi que estava errado e ainda não caiu essa ficha. E se eu falar e não perceber e não me desculpar, me dá um toque. Não precisa me dar uma cotovelada na boca, mas me dá um toque e fala assim, Paulão... no estômago. Não, mentira. Mas eu entendo, só que não é toda pessoa, não é todo homem que toma a coisa desse jeito, né? Ainda tem muita essa coisa do feminismo ser chato, putz, essa coisa do mimimi e tal. E que, na verdade, não é, assim. Eu sou engenheira, então eu falo para todo mundo, né, assim, eu falo isso muito, eu sou engenheira, porque eu acho que eu tenho esse pensamento de engenheiro, que é um pensamento super racional, etc. Então, não é que eu sou... menininha, no sentido que as pessoas entendiam de mulher e desse feminismo, né, de ser muito frágil, de ser o sexo frágil, etc. Eu não acho nada disso de mulher. Só que eu acho que, assim, sim, nós temos menos oportunidades, e sim, se o mundo quer ser melhor, todo mundo, inclusive todos os homens, precisam ajudar essa situação a mudar, né, a se modificar. Até tem um livro que fala sobre isso. E esse livro, ele conta um pouquinho da história da criatividade, né? E aí ele fala que o fato de você colocar dar menos oportunidades para as mulheres, você está perdendo metade dos cérebros, né? Você está perdendo esse potencial cognitivo de
metade das pessoas do mundo. Então, é uma burrice generalizada. Então, na verdade, se você quer que o mundo seja melhor, você precisa fazer com que as mulheres sejam mais, para você, inclusive, realmente fazer o progresso da humanidade acontecer, né? Enfim. Então, é uma teoria que acho que em algum momento vai rolar de acontecer no mundo, acho que isso está caminhando a passos não tão rápidos quanto nós gostaríamos, mas está caminhando. E eu faço minha parte, assim, não acho que eu faço nada de diferente, assim, de tão extraordinário, mas pelo menos falar e passar essa mensagem, acho que é importante. Ô Ju, e agora sim, falando sobre essa outra parte, né, do desenvolvimento humano, né, que nem você falou, eu sou engenheira, eu tenho cabeça de engenheira, e você foi para a área de desenvolvimento humano, né, você veio da área de engenharia, tecnologia comercial, né, abriu uma empresa de tecnologia, né, mas ok, mesmo você se mantendo, e abriu um negócio de desenvolvimento humano. Como que você vê essa transição toda, assim? Eu vejo que muita gente tem medo de mudar, medo de fluir, medo de ir para frente, medo de será que vai dar certo? E você foi, e assim, claro, existe uma série de riscos, né? Existe uma série de coisas, e você assumiu esses riscos e foi para frente. Como que você vê o que te impulsionou a acreditar e fazer tudo isso acontecer? Então, Paulo, eu acho que assim, no fundo, eu sempre acreditei que o motor de transformação do mundo, tá, é a transformação das pessoas. Isso para mim, sempre foi um fato. Então, o fato de estar agora trabalhando com desenvolvimento humano é que eu nunca não trabalhei com desenvolvimento humano, né? Mas é que a gente rotula muito. Então, quando eu fazia faculdade, eu dava aula, eu adoro dar aula, eu acho uma coisa que eu sempre gostei, só que eu dava aula de idiomas. Eu dava aula de idiomas e eu gostava muito disso. Porque eu achava que essa coisa de você conseguir ajudar alguém a falar uma língua que ela não fala é um super motor de transformação, né? A pessoa consegue, de repente, ali na beiradinha da Unicamp, onde eu dava aula, as pessoas faziam aula de inglês, por exemplo, ou de francês, para poder fazer doutorado fora. Então, não é que a pessoa estava ali para, sei lá, passar um tempo, um hobby e tal, era um motor de transformação aquilo ali. E daí depois você vai trabalhar numa multinacional, vai trabalhar com vendas ali de tecnologia, mas o que eu sempre gostei nunca foi o bit byte, é essa coisa do motor de transformação de você conseguir achar uma solução, e você achar uma solução entre seres humanos ali. Então, um tem um problema, vem para você, te conta o problema, e você vai ali quebrar a cabeça para descobrir uma solução. Então, eu não sei se eu alguma vez na vida trabalhei com alguma coisa que não fosse desenvolvimento humano, que depois eu abri uma empresa disso e comecei a trabalhar com uma coisa que é rotulada especificamente disso, né? De desenvolvimento humano, de desenvolvimento de liderança, enfim, de transformação pessoal dentro dessa grande transformação que a gente está passando aí, digital, enfim. Muito legal isso, né? Eu acho que esse é um fator que é interessante, né? A gente perceber que de certa forma a gente teve relacionado com isso, né? Eu mesmo também, né? Eu falo que eu era um colaborador meio abelha, né? Eu era um trabalhador meio abelha. Na época eu trabalhava na área de tecnologia. E o pessoal assim, mas você era uma abelha? Você trabalhava muito? Eu falei assim, não, ou eu estava voando ou eu estava fazendo cera, né? Ou pelo menos era assim que alguns dos meus chefes viam, né? Porque, cara, eu gostava de conversar, eu gostava de querer resolver as coisas, eu gostava de querer entender o problema, de dar conselho de carreira para as pessoas ali. E talvez eu falei assim, acho que eu sempre fui coaching, nunca soube. De repente, quando eu vi, então, tem esse negócio que chama coaching, tem negócio que chama ser mentor. E eu falei assim, e o que faz? É isso? Eu falei, pô, isso eu faço, né? Eu preciso entender melhor, eu preciso criar um negócio e rotular, mas isso eu vim fazendo, né? Muito bacana. Então, não foi uma transformação, foi mais um assumir o seu papel, né, Ju? Eu acho que, assim, no fundo, você vai tendo essa evolução, assim, até que chega um momento, né, que isso ganha uma massa crítica na sua vida, ou porque acontece alguma coisa
acontece alguma coisa, enfim, que te faz realmente dar esse salto, ou porque você realmente ganhou uma massa crítica que aquele negócio está tão grande na sua vida que não dá mais para você ignorar aquilo como se fosse um pedacinho muito pequeno. No meu caso, assim, eu tive um momento de ter essa transformaçãozinha, assim, não ser uma evolução super natural. Porque eu não sei se eu contei isso alguma vez para você, mas contando para você que está vendo. Agora conta para todo mundo que está assistindo. Quando eu me separei, que o meu sócio da minha empresa de TI é meu ex-marido, né, Paulo? Eu sei que você sabe, mas não sei se o pessoal sabe. Então, no mesmo ano que eu me separei, eu estava um dia numa reunião da minha empresa, e não conta para ninguém, vocês que estão em casa, por favor, porque eu nego se vocês contarem. E aí era uma reunião para falar sobre um projeto de disaster recovery, era uma coisa assim muito, né, que não tinha final e tal. Em algum momento daquela reunião eu pensei assim, nossa, gente, eu estou aqui gastando 3 horas da minha vida com isso, e esse assunto, de verdade, não me importa tanto assim. Então, tipo, não é isso que eu deveria estar fazendo da minha vida. Porque não é que eu não gosto de vender, que eu não gosto de achar solução para o negócio, mas é essa coisa que às vezes fica, essa discussão infinita, técnica, tal, de prós e contras e benefícios e isso e aquilo, não me importa tanto, assim, né? Tipo, tá, falem aí vocês, depois vocês me contam o que vocês decidiram. Não é muito a minha pegada. E daí eu vi que realmente, assim, juntou essa coisa de estar num momento grande de mudança meu, né, meu mesmo, com esse momento de realmente querer buscar alguma coisa diferente da minha vida profissional. E isso acelerou, né, deu esse salto, deu essa acelerada nessa mudança, nessa transformação. Bom, Ju. Muito bom. Eu fico pensando que deve ser muito interessante as associações que você faz, né? Então, eu percebo assim, da minha parte, né? Que mesmo eu sendo coach, sendo mentor, eu ainda sou analista de sistemas, né? As pessoas me falam o que está acontecendo, eu entendo o sistema delas, entendo o que está quebrado e ofereço uma solução. Eu fico imaginando na sua cabeça de engenheira como que deve ser essa construção da solução para os seus clientes. Você pode compartilhar assim mais ou menos como que é o seu processo? Então, eu acredito muito nessa coisa científica, né? Eu acredito muito na ciência, na lógica, etc. Então, é você tratar um pouco desses temas tão. Uma das coisas que eu faço, uma das empresas que eu tenho, é uma empresa que trata sobre transformação pessoal, no que diz respeito realmente a você criar ferramentas, né, de gestão emocional para lidar com qualquer transformação da vida, seja uma coisa profissional, pessoal, enfim. Então, é você trazer lógica para um negócio que, na teoria, as pessoas não colocam lógica, né? Então, você fala assim, putz, olha, eu tô passando aqui um momento de divórcio, por exemplo. É um momento super emocional, que você tá ali, né, assim, meio maluco, né? Você já tá meio fora da casinha e tal. Então, você tentar trazer lógica, ou pelo menos um pouco de racionalidade para dentro disso, e falar assim, ó, quais são os passos que você deveria percorrer para que você tenha sucesso em passar por essa fase da sua vida, ou fazer essa transição, seja uma transição ruim, né, porque essa fase de divórcio nunca é bom para ninguém, ou seja, uma coisa super boa, né, quero uma promoção no meu trabalho, e tô aqui tentando há tempos, e faço coisas, mas não consigo ser promovido, eu não consigo encontrar meu propósito, eu não consigo não sei o quê. Tá bom, mas você já tentou fazer tipo um passo a passo racional? Ou você tá fazendo coisas e girando pratinhos, que é o que eu muitas vezes vejo as pessoas fazendo, mas sem exatamente uma lógica nisso, né? Qual é a lógica que você está imprimindo na sua vida e na sua trajetória hoje? E aí muita gente não tem uma resposta para isso, porque na verdade está meio que deixando a vida me levar, assim, meio pagodinho mesmo.
E é interessante ver quando essas pessoas acordam, né, e falam assim, cara, acho que chega de ficar na corredeira, né? Tá na hora de escolher um caminho aqui e ajudar a pessoa a chegar, né, no lugar, né? Você falou sobre não se importar mais com certas coisas, você falou assim, puxa, mas quando você está com uma pessoa, né, e você sabe que aquilo ali impacta na vida dela e na vida de todo mundo que envolve com ela, o se importar se torna diferente, né? Sim, isso sim, com certeza. Ju, quero te agradecer demais essa conversa e antes da gente encerrar, eu queria pedir, né, a gente está no mês das mulheres, eu estou fazendo só entrevistas com mulheres nesse mês, vou publicar todas elas e trazendo mulheres poderosas, cabeça para trazer mensagem, para trazer exemplo para as outras mulheres, inspirarem as outras mulheres. Eu queria que você pudesse deixar para as mulheres e para os homens que estão nos assistindo uma mensagem inspiradora, para cada vez ter mais, as mulheres conseguirem um espaço que é de direito e conquistar muito mais daquilo que elas merecem. Olha, eu acho que assim, essa mensagem não é só para as mulheres, é para os homens também. Eu acho que para a gente conseguir um mundo melhor, a gente precisa ser pessoas melhores e também fazer quem está ao nosso redor também ser uma pessoa melhor, né? Isso passa por você realmente ter um plano, ter uma lógica, ter uma direção para a sua vida. Então, busque isso se você ainda não tem e realmente não se deixe parar por preconceitos ou por coisas que acontecem ou pela sociedade ou por qualquer barreira. Busca ajuda, que acho que às vezes a gente sozinho não consegue, e acho que um dos pontos do meu trabalho é justamente esse, né, de conseguir ajudar as pessoas que estão precisando e aceitando ajuda. Então, busque ajuda, mas não pare. É isso aí. Excelente. Ju, brigadíssimo pela sua participação, pelo seu tempo, por essa mensagem, pelo seu exemplo, que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Obrigadão. Eu que te agradeço, Paulo, e agradeço super a você que nos assistiu. Gente, que papo gostoso, né? Como é bom trocar ideia e para mim é sempre passa um filminho na minha cabeça quando eu falo sobre essa coisa da formação, sobre o estudo, sobre essas diferenças e é uma coisa que eu vejo ainda muito, né? Muito machismo nessa área de tecnologia e não só de tecnologia, muitas outras áreas e eu vejo também quanto estão mais evoluídas as áreas onde tem mais mulheres atuantes, mais mulheres na liderança, e são vozes que trazem um conteúdo diferenciado, um tom diferenciado para as empresas. São pessoas que trazem um olhar, uma visão também diferenciada e um jeito de tocar o negócio que com certeza é especial. Então, ter a oportunidade de falar com essas pessoas, trazer essa visão para você que é líder, que está aí tocando o seu negócio, que talvez já esteja com a cabeça mais aberta, ou que esteja querendo mudar isso aqui, ou tem gente que está precisando mudar isso e precisa ouvir esse episódio. Compartilha com essas pessoas, não esquece disso, tá ok? É muito importante a gente compartilhar o que a gente vai aprendendo, é muito importante a gente agregar o que a gente sabe para mais pessoas, é isso que a gente está fazendo nesse programa. Fica ligado que tem muito mais gente muito legal conversando aqui comigo e até o próximo episódio. Um grande abraço.